Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui será o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu irei fazer falando sobre o material que eu uso, né? Vou falar sobre bocais, falar sobre surdina e sobre trompetes, para quem tiver o interesse de acompanhar. Então aqui são os bocais que eu uso, são bocais da marca Monetti, e eu uso ele por alguns motivos que eu vou explicar no vídeo. O principal deles é por culpa da borda. Essa borda aqui que eu uso, ela é uma borda que a numeração dela é 1-2. Ela é uma borda onde o tamanho do círculo externo aqui é um tamanho grande e do círculo interno ele é pequeno. Então isso faz ela ter faz os bocais terem uma borda bastante larga e plana. E é um bocal que, para mim, eu gosto muito, funciona muito bem esse tipo de borda. Me ajuda muito na resistência, né? Como eu sou militar e eu tenho um trabalho que é muitas vezes cansativo, esse tipo de borda me ajuda muito. Então todos os bocais aqui, eles têm essa mesma borda. E isso me ajuda muito também em um recital, isso me ajuda muito também em um concerto que eu vou usar diversos trompetes, eu vou fazer muita troca, me ajuda muito ter a mesma borda em todos os instrumentos, né? Então aqui são dois bocais de si bemol, um bocal normal, né, mais ou menos com uma taça C, e aqui um bocal mais raso, que eu uso para tocar música popular e para fazer, me ajudar um pouco em trabalhos onde eu registro na parte de cima do trompete, né? Ele nivela mais ou menos com um copo D ou um copo E da Bar. Aqui é o meu bocal de Indó, que é um bocal básico também, com um copo C, basicamente. Aqui são 3 bocais de pícolo. E esse aqui ele tem uma diferença. Esse aqui é um bocal de pícolo em Lá, na mesma borda dos outros bocais, e esse aqui é um bocal de pícolo em si bemol, na mesma borda dos outros bocais. Esses dois bocais, eles têm shank de trompete. Esse aqui é um bocal com a borda menor. É um bocal que a borda dele é parecida com a borda 7 da Bach. E ele é shank de cornet. E eu já explico por que eu tenho esses 3 bocais. Aqui é o meu bocal de cornet, que ele é um bocal com o copo D, que o Monetti chama de dip, e no cornet ele funciona muito bem, atenuando a articulação. E aqui é o meu bocal de flugelhorn. Todos os bocais aqui, exceto esse, são da tecnologia Prana. Na verdade, esses dois são ressonância Prana. Esse aqui, ele é Classic. E os outros todos são Prana com o corpo XLT, que é um corpo que fica um pouquinho mais leve que um bocal da Bar. Tem um vídeo no meu Instagram que eu coloco os 2 bocais na balança e dá pra ver os pesos, certo? Então vamos lá. Esse bocal aqui, ele é um B12 e ele não tem o restante das tecnologias do Monetti, slap, etc e tal, porque eu particularmente não gosto muito. Então ele basicamente é um bocal B12, né? O copo dele é um copo basicamente C, como eu falei, né? Um bocal Prana, da tecnologia Prana, e é um bocal que eu gosto muito, me dá um timbre bem básico de trompete mesmo, bem standard, e é o bocal que eu mais uso no dia a dia, no trabalho e tal, é o bocal que eu mais uso. Esse bocal aqui, ele é um B12 LDS, ou melhor, B12 LS. O L significa lead e o S slap, né? Aqui eu acabei pegando um bocal slap mesmo para me ajudar a entupir menos, um pouco. Ele é um bocal que ajuda muito, ele é um bocal que ele é mais raso, tem o furo menor, e ele é um bocal que ajuda muito. Normalmente as coisas de popular eu faço com ele, de naipe popular e tal. É um bocal que tem um copo mais raso, ele mais ou menos um copo D da Bahia. E é um bocal que deixa o timbre um pouco menor, mas um pouco mais claro também, um pouco mais ardidinho.
e eu acho que funciona muito bem para fazer naipe de música popular e algumas coisas que eu uso também para me ajudar a facilitar algumas coisas. Na região 5, lá quando tem algumas coisas para tocar, Mi 5, Fá sustenido 5, eu costumo usar ele. Esse aqui é o meu bocal de Dó, que ele é exatamente igual ao bocal de Si bemol básico, só que para trompete em Dó, né? Um C, um 2, né? Também não tem as tecnologias de slap, etc, né? Exatamente a mesma coisa, mesma borda, mesmo copo, só que o tamanho dele é para trompete em Dó. Os dois bocais de pícolo aqui, eu uso esses dois bocais que tem essa borda, a borda B12, aqui é o de pícolo em Lá, ele é um AP12, só não tem slap, né, que nem eu falei. E aqui o de Si bemol, ele é um BP12 LDS1, né, que é Lead Deep Slap 1, né? Então ele é um bocal um pouco mais raso que o de pícolo em Lá, e aí, por ele ser um pouco mais raso, eu coloco o slap para ajudar a entupir menos, né? Ou melhor, não entupir, né? Ou entupir menos, né? Esses dois bocais eu uso, né? No meu pícolo eu tenho lead pipe, tanto Si bemol e Lá, tanto de trompete quanto de cornet. Esses dois bocais eu uso quando eu vou tocar o pícolo no meio de um programa que eu tô usando trompete Si bemol, Dó, Mi bemol, etc, certo? Então, por exemplo, eu tô fazendo um concerto e aí numa música eu vou tocar um trecho com pícolo. Aí normalmente eu uso esses bocais para ficar mantendo a mesma borda, certo? Tô tocando essas obras de orquestra que tem pícolo, por exemplo, quadros de uma exposição, etc. Eu usaria esses bocais para manter a mesma borda que eu venho usando já na parte anterior da peça. Esse bocal aqui, ele é um AP12, perdão, ele é um AP6, que é uma borda, ela já é um outro formato, ela é uma borda mais redonda, ó, e ele tem um diâmetro interno menor, é mais ou menos um bocal 7 da Vicente Bá, e ele é de cornet. Ele é o que eu tenho o melhor resultado no pícolo. Então, normalmente, quando eu estudo pícolo no dia a dia, eu estudo com esse bocal, né? Eu boto o shank de cornet e estudo com esse bocal. E quando eu vou também fazer solo no pícolo e tal, eu costumo usar esse bocal aqui, certo? Aqui é o meu bocal de cornet, né? Como eu falei, ele é um Resonance Prana. Ele é um B12, né? Sempre a mesma borda, com o copo D, que é de Deep. Ele é um copo bem mais fundo, ó, e ele funciona muito bem no cornet, dá um som muito legal no cornet. Ele dá uma atenuada na articulação bem legal, assim, para fazer os concertos românticos, né? E os concertos virtuosos ali do final de 1800, início de 1900, Arban, Clark, enfim, funciona muito bem. Mas também, cara, o que me impressionou é porque quando você dá uma pisadinha nele, ele dá um brilho legal. Há pouco tempo a gente fez um concerto aqui na banda que tocou Guarani, tocou Pompa e Circunstância, tocou bastante coisa que tem aqueles cornet solo de banda, né? E eu acabei tocando com ele e deu pra colocar o cornet no lugar dele na banda e ficou bem legal o timbre, assim, eu gostei bastante. Esse bocal aqui, que é o último, é o bocal de Flugel, ele também é um Resonance Prana, né? Ele também é a borda 1-2, né? E aí ele é o bocal de Flugel do Monete. Esse 359 aqui é o tamanho do meu Flugel, eu uso um Flugel da Stonve, que o shank é um pouquinho mais fino. Aí o Monete fez específico para ele. E é um bocal que funciona muito bem no Flugel também, é um timbre muito legal, eu gosto bastante. Então esse aqui são os bocais que eu uso, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem colocar uma pergunta nos comentários aí, etc., terei o maior prazer em responder, tá bom? Grande abraço!